Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o Teckercast, o podcast da Teckers, que é uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em posições de RH e tecnologia. Eu sou o sócio responsável por recursos humanos. E eu não poderia começar essa grande jornada que é produzir esse podcast com profissionais da área de recursos humanos e de tecnologia, sem que o meu primeiro convidado, esse primeiro episódio, fosse o Eluar Moraes. Sim, esse é o nome dele, um nome diferente, que a gente vai conversar um pouco sobre a origem, mas ao longo dos 4 anos que eu venho produzindo podcasts e conteúdos para recursos humanos, ele foi o convidado mais disponível e com certeza um dos que mais contribuiu para toda essa produção de conteúdo direcionada para o público de RH. Para você que está só me ouvindo, sou homem branco, tenho mais ou menos 1,90 m, sou uma pessoa alta, os poucos cabelos que me restam estão cortados de uma maneira curta, uso um óculosinho básico, uma barba, então sou basicamente um cidadão que você não notaria. Estou vestido uma camisetinha muito bacana, que ela é listrada branca e azul, e uma calça jeans. Sim, parece que minha mãe me vestiu, mas é o que temos para hoje. Bom, eu sou Eluar, tenho 1,78 m, um pouquinho gordinho, loiro pelo que me resta, mais cabelos brancos do que loiro raspados, uma barba branca também, olhos azuis, estou vestindo uma camisa preta, uma calça jeans, uma versão minimalista tentando ser o Steve Jobs. Meu querido, que satisfação. Que satisfação. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, uma honra estar aqui nesse seu primeiro episódio aqui, não poderia estar mais feliz com isso. Eu fico lisonjeado. Antes de eu apresentar você como um dos profissionais que eu considero mais capacitados para falar sobre cultura. Atualmente é o diretor da Nova Agri, foi Serasa por muitos anos, Prudential, EMC e outras empresas. MS, perdão. A pergunta mais importante é qual a origem do seu nome? O meu nome é francês, é de um escritor francês que minha mãe gosta muito, chamado Paul Éluard. Uhum. Ele tem um poema muito bonito que chama Liberdade. E minha mãe, na década de 70, com o tema todo da ditadura, etc., ela estudava francês, se apaixonou pelo poema. E ela falou que a primeira vez que leu o texto, viu o nome do autor, gostou e ali decidiu que seria meu nome, né? Sofri bastante bullying quando era criança, obviamente, né? Porque não é um nome muito comum. Mas é interessante porque hoje em dia, com o acesso que as pessoas têm a mais línguas globais, né? As pessoas entendem mais fácil, já não sofro tanto assim. Sim. Então é isso, mas minha origem é italiana, né? Puccini. O nome do meu. Eu me lembro que na primeira vez que a gente se conversou, lá em 2020, foi por telefone, eu fiquei na dúvida se o seu nome era de fato Eluar ou Eduard, porque o meu avô, que é sírio-libanês, teve uma influência francesa no nome muito grande, era Eduard. Falei, será que ele escreveu errado? Será que é isso mesmo? Não, e é isso mesmo. Não, as pessoas acham que o Eduardo, Eduard, é isso. Muito comum. A Nova Agri é uma empresa do grupo Toyota, e os japoneses, eles, é uma língua, o francês é muito diferente, né? A pronúncia, né? O L, por exemplo. Então, ultimamente está sendo muito chamado de Eduardo. Que é a junção dos dois. Não, é muito essa questão. Eles não têm o L, eles não têm o R antes do D, não tem o D mudo. Então, essa é uma questão de fonética mesmo japonesa. Interessante isso. Tem mais uma coisa que eu esqueci de falar sobre a sua vida, que você também é conselheiro. Sou conselheiro, me formei no IBGC faz 2 anos já. Antes disso, eu já venho atuando em conselho com executivo, né, como executivo desde 2012, quando fui para a Colômbia, que tem sido uma experiência bem bacana, porque a posição de conselho, você tem a possibilidade de colocar tudo que você aprendeu como executivo na tua área de atuação e expandir mais, porque você tem que entender um pouco de tudo, você tem que se envolver um pouco de tudo mais. Então, você toma decisões de negócio, você vai um pouco além. Eu estava apoiando uma empresa recentemente, por exemplo. Eu diria que 70% do meu trabalho lá com eles foi muito mais em estratégia de negócio do que propriamente recursos humanos, né? Obviamente, as posições de conselho RH elas têm tomado um peso muito grande, muito pela questão até de ESG também, responsabilidade social, etc. Questões de sucessão tem crescido bastante. As posições de conselho ela têm ganhado mais peso em RH, mas é um desafio bem diferente, assim, e eu gosto muito de me envolver com as outras coisas, né? Talvez a minha primeira pergunta hoje você tendo essa visão do espectro de conselheiro, como é que você vê
talvez os principais pontos de desenvolvimento que os diretores de recursos humanos precisam ter? Eu sempre fui muito crítico ao RH, né? Sim. Sendo uma pessoa da área, esse ano eu estou fazendo 33 anos de carreira já, iniciei com 14 anos em folha de pagamento. Sim. E passei por tudo, né? E eu sempre fui muito crítico em relação a como atuar melhor. E eu tive bons mestres para isso, né? Acho que na Dreyfus eu trabalhei com o André Bayon, que foi um cara que foi fundamental na minha carreira, na Serasa com o Milton Pereira, que é super conhecido no mercado. E ambos, esses dois como exemplos, né? Ambos tinham essa característica de ser muito crítico em relação às posições de RH. Então, pode parecer um pouco de clichê, mas essa questão de falar de entenda o negócio, sabe? Saiba apontar o tema do negócio, esteja próximo, conheça as pessoas, invista na liderança, seja um guardião da cultura organizacional. Muitas vezes eu vejo colegas e profissionais de RH deixando um pouco isso de lado, achando que isso é só clichê, né? E não é, né? Quando que eu vejo como conselheiro ou como executivo ações que a gente precisa fazer, quando você começa por isso, por liderança, por cultura e pelo negócio, entendendo o negócio, transformando isso em resultado, é meio caminho andado, né? Muitas vezes o RH ele se limita a entregar alguns produtos de prateleira ou vai muito na onda do que o mercado está fazendo, que é muito comum, né? Sim. Você conhece muito a área de RH, tem sempre aquelas Famoso tendências. bench. Exatamente. Né? E aí você deixa de olhar internamente o que você tem que fazer. E então, para você conseguir resultado rápido, você olhando essas três questões aqui são muito importantes. Uma vez mais, a gente vê muita gente falando isso, a gente vê pouca gente falando isso. E eu acho que a comunidade de recursos humanos tem trabalhado muito dessa forma, mas ainda persiste um pouco a síndrome do patinho feio. Sim. Né? Eu costumo brincar, nesses 33 anos de RH, acho que não teve um ano que eu não vi, com exceção da pandemia, não teve um ano que eu não vi o RH fazendo um meeting anual da turma de RH, falando assim, como alinhar o RH ao negócio. Né? Todo ano tem alguma coisa nesse sentido e acaba não evoluindo tanto. E eu brinco, que eu falo que eu não vejo legal fazendo isso, eu não vejo finanças fazendo isso. E o RH hoje, eu sinto que as empresas, assim como nos conselhos e na gestão executiva, eles demandam essa posição de RH, eles demandam alguém que esteja ali fazendo parte da estratégia, fazendo parte do negócio, se envolvendo com outras coisas. Na minha carreira, eu nunca me limitei às minhas atividades. Eu sempre fui envolvido em merger and acquisition, sempre fui envolvido em estratégia, eu sempre quis me aprofundar mais. Acho que é isso, acho que se eu pudesse, se eu estivesse aconselhando aqui um jovem profissional de RH, Sim. seria isso, não se limite, né? Cuide de liderança, de cultura, entenda o negócio e se envolva. Eu acho que é super importante isso que você está falando, porque em todas as pesquisas anuais que todas as grandes empresas de consultoria lançam, qual é o desafio do RH? Primeiro, desenvolvimento de liderança. Segundo, alinhamento ao negócio. Desde que o RH é RH. E esses dois pontos, eles não mudam. Eu trabalho com um recrutamento especializado para recursos humanos há quase 10 anos, é sempre a mesma coisa. E você vê, e aí você fala assim, vamos pegar desenvolvimento de liderança como exemplo, né? É muito comum você ter boas soluções de mercado para desenvolver liderança. Tem boas consultorias que dão suporte. Eu sempre trabalhei com boas empresas para me ajudar nisso e sempre desenvolvi também coisas internas. Acho que na própria Serasa a gente desenvolveu um produto que foi modelo, né? Serviu de modelo até para algumas consultorias, que foi o Líder 3D, ideia do Milton. Mas o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas contratarem a consultoria, trazer o produto para dentro de casa, além de não absorver aquele conhecimento, não coloca o que a empresa precisa de fato. Então, assim, é importante entender que as soluções prontas não é um one size fits all. Você vai resolver aquele problema daquele momento. Aí todo mundo sai feliz do treinamento, nos 6 primeiros meses você vê o negócio subir, depois ele vai caindo de novo, porque ele não entrou no que realmente precisa. O que eu quero te perguntar sobre isso é, desenvolvimento de liderança, a impressão que eu tenho é que 90% das empresas tratam como um evento anual. Isso. Leva todo mundo para um hotel bacana, de quarta até sábado ou sexta, tem aquela imersão, todo mundo fica feliz, segunda-feira, acabou.
Em linhas gerais, como é que você mantém o desenvolvimento de liderança contínuo, perene, e que ao mesmo tempo não fique com aquela sensação para o líder que está sendo treinado de, putz, estou perdendo meu tempo aqui? Bom, primeiro, no desenvolvimento desse... Eu não sou contra o team Não, building, não. offsite, Porque eu acho que esse evento ele marca o início ou o final de uma jornada e tem que ter. Isso são É artefatos. um rito de são passagem, artefatos, né? são Exato. ritos importantes. Mas na origem desse evento, você precisa fazer as coisas ali não para ensinar o que o líder tem que fazer, mas para mostrar para ele o porquê que ele tem que fazer de uma forma diferente do que ele está fazendo. Eu acho que tem uma grande diferença aí. Você chegar e falar assim, vamos desenvolver um treinamento X para ele desenvolver uma competência tal. Vai lá e mostra como faz. Não. Você tem que ir lá e convencer de como faz, o porquê faz, como você vai atingir o coração dessa pessoa ou desse grupo de pessoas. A partir daí, você tem que fazer dentro da companhia, no teu dia a dia, e aí depende muito da liderança executiva, depende muito, o exemplo vem de cima, o reforço desse treinamento através do comportamento dessa liderança mais sênior. Porque isso é fundamental. Não adianta nada você ir lá, você fala, vamos fazer um treinamento aqui para a gente transformar a empresa numa empresa mais suave, por exemplo. Uma empresa muito estressada, uma empresa mais suave. Você bota todos os gerentes lá, faz o treinamento. Na segunda-feira, quando eles voltam, o diretor está lá aos berros, entendeu? Então, você tem que fazer isso constantemente. Você não pode fazer um evento em janeiro e depois, só em julho, fazer um outro evento. Não, você tem que fazer rotinas constantes com essa equipe. E você tem que abrir muito esse diálogo, muita comunicação. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Você sabe que eu iniciei esse meu projeto na Nova Agri agora em janeiro. Ainda estou no processo de onboarding, vamos falar assim. Aí você vai falar, mas 3 meses você está no onboarding? Sim. Até este momento, eu já conversei com 72 líderes da companhia em conversas 1 a 1. Eu estou dedicando tempo para isso, para entender como a companhia funciona através da liderança. E eu estou pegando liderança, assim, peguei o pessoal daqui de São Paulo, por exemplo. Semana passada, eu estava em São Luís do Maranhão, conhecendo o Porto. Eu fui conversar com o encarregado de turno, porque eu quero saber exatamente o que esse pessoal lá na frente também tá passando. E qual com a visão isso, deles, qual a visão deles, exato. E com isso, eu vou montar um plano que vai pretender atender todo mundo, não da mesma forma e não todos os problemas, tem que definir prioridade. E a partir daí, eu vou dando continuidade e vou mantendo essas conversas, porque eu preciso saber como eles estão sentindo aquilo. A gente não vai resolver tudo, né? E aí, o grande objetivo desse teu trabalho é uma mudança de cultura na Nova Agri ou você ainda não sabe? Ainda não sei. A companhia, ela tem alguns desafios nesse momento, porque é uma companhia que vem crescendo bastante, é uma companhia que pode dar um passo além no tema de gestão de pessoas, né? A gente já sabe isso, mas ainda estou nessa fase de identificação. É uma companhia que era uma companhia brasileira, foi comprada pelo Grupo Toyota. Hoje a gestão executiva dela é composta por uma parte que é do Grupo Toyota, uma parte que são brasileiros, pessoas com experiência nesse mercado agro, etc. Então, assim, tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo para trabalhar. Qual a linha ainda não está completamente definida, né? Eu tenho que botar todos os problemas e todas as coisas boas no papel e falar para que lado eu vou seguir. O que está de bom que a gente pode melhorar, o que está de ruim que a gente pode fazer de uma outra forma, mudar, transformar, e quais são as coisas que eu não vou mexer agora também, porque o mais importante disso também, qualquer processo de onboarding ou de dia a dia, tem coisas que você precisa deixar um pouco guardado, porque depende de uma maturação de outros processos, né? Então, a continuidade, né? Voltando à tua pergunta, a continuidade disso é você fazer sempre, você demonstrar sempre que você está fazendo, que você está reforçando através de cultura. Eu costumo falar para minha equipe, mais do que uma grande ação, várias pequenas ações valem muito. Com certeza. Principalmente no momento em que você precisa construir cultura, construir engajamento, uma empresa que está crescendo, que está se reidentificando num posicionamento diferente de mercado. Então, você tem várias possibilidades aí dentro disso. É claro que o tempo de uma mudança de uma cultura empresarial depende muito, principalmente, acho que, do tamanho dela, de quantas pessoas vai ter e, obviamente, da liderança. Mas, em linhas gerais, pela sua experiência, quanto tempo, de fato, em média, dura uma mudança cultural do ponto A para o ponto B?
Porque eu entrevisto muitos líderes de RH que falam, não, Eduardo, em 5 meses eu mudei a cultura da empresa. Aí eu penso, cara, uma criança demora 9 meses para nascer. É. Não é você que vai fazer um milagre de mudar a cabeça de 100, 200 pessoas. Não. É muito comum a gente ver esses projetos de cultura serem de 5 a 6 meses. Você não muda uma cultura em 5 a 6 meses. Você muda alguns comportamentos em 5, 6 meses. Imediatos, talvez. Imediatos, que estão muito no artefato da cultura. Exato. Nos artefatos, nos rituais da cultura, que é casquinha, né? A gente RH adora explicar coisa com iceberg, né? Sim. A ponta do iceberg, isso. Então você consegue sim fazer uma transformação que você sente uma mudança comportamental dentro da companhia nos 6 primeiros meses. Só que uma mudança cultural de fato, assim, que você vê a coisa onde as pessoas passam a ter um comportamento automático novo, é a partir do 2º ano. É a partir do 2º ano que você começa a ver isso. Se você me perguntar, existe uma mudança cultural plena na companhia? Acho difícil, porque a cultura é um negócio muito dinâmico, né? O que você define hoje como cultura daqui a 2 anos, ainda mais no mercado que a gente vive, vai ser algo diferente. Sim. Mas em 2 anos você começa a sentir um pouco mais isso. Às vezes você precisa dar um choque cultural. Você precisa fazer algumas coisas. A companhia está numa situação, um exemplo, tem uma companhia X que está numa situação de crise, uma recuperação judicial, por exemplo, né? Eu não sei como está o tema da Americanas, vamos falar assim, precisa mudar rapidamente o tema da Americanas. Você pode tomar algumas ações culturais para tentar forçar um pouco mais isso. Que é muito mais uma mudança de processo. De processo. E você consegue fazer isso daqui, rodar um pouco mais rápido. Talvez você consiga antecipar algumas questões de uma mudança cultural mais profunda aí. Mas uma mudança profunda, ela demora mais tempo. Né? O Schein fala, né? A cultura é desenvolvida através de soluções que um grupo desenvolveu para responder a problemas e esse grupo percebeu que essas soluções se tornaram válidas. Em 6 meses você não consegue desenvolver isso. Em 6 meses você não consegue dar respostas para falar assim, tá ali, ó. Isso mudou de fato, né? Os 6 meses são 2 quarters. Financeiramente falando, são 2 rotinas de resultado. É ótimo. Ok. Só que quando você fala de tema mais profundo, não muda, não. E lembrando, para você que está vendo a gente que está ouvindo, que segundo ele mesmo, cultura é como as coisas são feitas no dia a dia. Exatamente. Porque tem muita gente que produz conteúdo sobre cultura e fica muito etéreo. E aí eu me lembro que eu te perguntei isso e você falou, Edu, cultura é como as coisas são feitas no dia a dia, desde o bom dia que você tá, desde o bom dia que você dá até o tchau que você dá. Por isso que é tão amplo, às vezes é até meio etéreo, mas na verdade é como as coisas funcionam entre as pessoas, principalmente. Pode parecer etéreo, mas talvez seja a coisa mais sólida que você tem dentro de uma empresa. Exato. Quando você chega numa empresa com uma identidade cultural muito aderente, né? Toda empresa tem uma cultura. Alguém pode falar, não, a empresa aqui não tem uma cultura muito boa, muito forte, muito fraca. Não, você pode ter uma cultura mais dispersa, você pode ter subculturas, né, que é normal, né? Uma subcultura está conectada aos valores principais da empresa. Você tem as contraculturas, essas são perigosas, né? Que são aqueles pequenos grupos que vão contra o grupo principal da companhia, contra o grupo de valores da companhia, enfim. Mas quando você entra numa empresa onde tem uma cultura muito aderente, onde as pessoas estão muito engajadas naquela cultura, você consegue sentir muito isso. A forma como as pessoas falam, a forma como que o mobiliário é definido na empresa, as salas, mas aqui é ambiente aberto, ambiente fechado, a forma como as pessoas se vestem, assim, se você começa a ver empresas com uma cultura organizacional mais aderente, não vou falar mais forte, mas mais aderente com os valores pessoais, você vê isso mudar, né? Sim. Existem algumas empresas que determinam através de um dress code, através de um layout, etc., como fazer. Mas tem muita empresa, principalmente das empresas mais jovens, por exemplo, startups, etc., que você vê uma cultura se criando ali através do fundador, por exemplo, e que não tem lugar nenhum escrito como você se vestir, como você falar, como você agir, e as pessoas agem daquela forma muito natural. Então, é o que eu falo, assim, a cultura, a gente olhando de fora pode ser a coisa mais gasosa, mais etéreo que tem, mas dentro da empresa é a coisa base mais sólida, tangível, é né? a coisa mais tangível. Uma coisa super interessante que eu sei sobre a tua história, e eu sei sobre isso, né, ou seja, da tua história, antes de te conhecer.
A Serasa, de fato, talvez foi um marco em termos de cultura organizacional no Brasil, talvez até ali, sei lá, 2015, 2016, Sim. né? Eu sei disso por sala de entrevista, de tanto entrevistar pessoas que trabalharam na Serasa, sei lá, acho que de 98 até 2000 e pouco, fala, pô, Edu, foi a melhor empresa em que eu trabalhei. Melhor no quê? Pô, Edu, a gente chegava, a Serasa tinha um cheiro. É. E aí depois eu fiquei sabendo que vocês do RH fizeram uma fragrância. Serasa tinha luzes especiais, Serasa tinha coral, tinha teatro, tinha, na época, a Serasa foi uma das primeiras empresas a ter algo que meio que desapareceu, que era como se fosse uma gestão de conteúdo, gestão para a gente... eu esqueci o nome agora, mas é como se fosse uma área, que era uma área pequena, especializada para... Era gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento, Isso. perfeito. Gestão do conhecimento. E não era uma área tão pequena. Tá? Gestão do conhecimento. Ali no prédio da Serasa, né, que, se eu não me engano, não está mais Eles mudaram. Ali na Quinimuras, né, que foi uma obra que foi muito pensada nessas questões culturais, como um prédio extremamente adaptado. Assim, o que a gente está vendo as empresas correr hoje atrás assim, de adaptação. Eu fui lá, eu cheguei lá, um prédio grande, aberto, super acessível, tinha jardim sensorial para pessoas com deficiência visual, por exemplo. Essa área de gestão de conhecimento era uma biblioteca, assim, e aí você tinha de tudo. Você tinha livros que você podia utilizar para você estudar, mas você também tinha toda a história da empresa ali dentro, etc. Então, assim, era uma empresa que estava sempre inovando, sem perder essa base da história, né? O que levou a empresa até ali. Que dava o senso de pertencimento às pessoas. Muito grande. Então, assim, quando eu fui chamado para ir na Serasa em 2008, a Serasa era a meca do recursos humanos. Exatamente. Assim, era uma coisa... E eu sou muito feliz em falar, porque eu cheguei lá como um cara 90% de remuneração. Eu saí de lá com um cara, remuneração, pacote completo, talento, né? Eu entrei em 2008 como um cara de remuneração, em 2012 fui para a Colômbia para ser head de uma região. Então, sou muito grato a tudo que passou ali, sou muito grato ao Milton Pereira, que foi meu líder ali, que me ajudou pra caramba, assim, que me ensinou muito. A gente tinha discussões filosóficas tremendas, assim, mas por toda essa história, toda essa parte que você falou, do engajamento, do coral, do apoio às artes, trabalho voluntário. Aí você fala assim, não, mas, puta, trabalho voluntário, não curto muito, o que isso vai me ajudar? O trabalho voluntário que era feito ali, na forma que era feito, era a maior base de desenvolvimento de líderes da empresa. Exatamente. Eu me lembro, o primeiro ano que eu tive lá, foi uma cena muito interessante, porque a Serasa selecionava uma entidade, ia lá fazer a reforma da entidade, limpeza, pintava, jardinagem, fazia tudo. E tinha um grupo gigantesco de voluntários para isso. E aí eu me lembro, porque, sem exceção, todos os vice-presidentes e presidente da companhia participavam. E não era por obrigação, era porque eles queriam mesmo, né? E aí você montava os grupos, né, de liderança. Aí tinha uma moça que trabalhava comigo na minha área, e ela foi ser líder do grupo de jardinagem. E eu cheguei lá, primeiro ano, estava meio perdido, tipo, para onde eu vou, o que eu faço, e fui lá no grupo de limpeza. E comecei a observar ela. E ela era uma pessoa que se colocava bem na empresa, etc., mas eu não conhecia esse lado líder. Chegou uma hora que eu estava vendo ela dando ordem para o presidente da empresa. Falou, não, você vai ali, você pega aquele pacote de adubo, você traz para cá, você faz isso, você faz aquilo. Então, assim, você aprende a ser líder nessas questões. Então, quando você vê empresas fazendo essas ações, muita gente pode olhar excesso de assistencialismo. Não, mas não é, faz tudo parte de um desenvolvimento, de um objetivo. Tinha alguns exageros? Tinha, né? Até por isso que depois que a Serasa, que a Experian começou a entrar um pouco mais nessa questão cultural da Serasa, começou a desmontar algumas coisas, até porque as soluções que funcionam hoje não necessariamente vão funcionar para frente, né? O perfil profissional que você tinha antes da aquisição era outro do que depois da questão da Experian, etc. Então, foi um processo de transformação natural. Mas uma coisa você pode ter certeza, apesar de ter ocorrido essa transformação muito grande, a empresa ainda mantém muito forte a questão da cultura. Sim.
E a Experian, globalmente, foi muito mais influenciada pela cultura da Serasa do que Sim. vice-versa. Porque a Experian sempre foi também uma empresa muito people-oriented. Mas a quantidade de ações que foram feitas aqui no Brasil, que a gente exportou para a Experian naquele momento, Foi muito mais do que o foi inverso. muito legal. Quer conhecer mais? Leia o livro Trabalho com Significado, na Amazon. E eu sempre cito a Serasa como uma das empresas, ou talvez a empresa em que eu tive mais referências positivas numa sala de entrevista, onde a conversa entre eu e o candidato é totalmente confidencial. É. E aí, a maioria, talvez 100% falava, Edu, foi a melhor empresa em que eu trabalhei. Exatamente. E aí você vai montando o quebra-cabeça para você entender de fato como é a cultura de uma empresa. Todos batiam. E aí tem uma coisa, né, que agora me ocorreu, que é importante dizer, por exemplo, que eu acho uma coisa fantástica do próprio Milton, né? Eu me referencio muito ao Milton, porque ele é parte dessa história. Hoje a gente fala muito de propósito, em 2024, eu entrei na companhia em 2008, ele já falava de propósito há uns 15 anos atrás já, assim, um negócio... mas no momento em que o Francisco Valim, que era o presidente da Serasa na época, da integração, principalmente quando começou a integração um pouco mais forte, ele percebeu também que a Serasa estava perdendo um pouco dessa cultura natural. O Valim, ele falou que a empresa estava sofrendo uma erosão de valores, né, de valores culturais. E que era a hora da gente olhar a questão da cultura da empresa. E o Milton, com toda a experiência que ele já tinha na empresa, com tudo isso que ele construiu, ele teve a capacidade, no final da carreira, de reinventar um monte de coisa e desmontar, inclusive, um monte das coisas que ele já tinha construído, porque ele sabia que já não cabia mais naquela cultura dali para frente, entendeu? Então, é por isso que eu comentei no começo. A cultura de hoje, de sucesso hoje, não necessariamente vai ser a mesma dali para frente. Então, você tem que ter sempre ali, né, acompanhando, mudando, sabendo a hora de deixar coisa de lado, sabendo a hora de trazer coisas novas. O papel do RH cultura nisso, é algo vivo, né? O RH, ele é o guardião da cultura organizacional da companhia. O RH não é o responsável único pela cultura. Muita empresa faz isso. E não é ele que impõe, né? Joga isso para o RH resolve isso. O RH faz um trabalho de transformação cultural. É daí de onde sai o projeto de 6 meses. Porque o RH vai trabalhar com aquilo que tem. Vai falar, puta, vamos fazer um projeto assim, a gente tenta mudar isso, daqui 6 meses acaba. Mas não é isso, né? A liderança é fundamental. As pessoas são fundamentais nesse processo. Você saber o que você vai comunicar para as pessoas, a forma como você vai comunicar, como elas vão interagir, isso vai influenciar na cultura. O papel do RH aí é ser o guardião disso, é ser o maestro, é estar ali, mas não é o único responsável por isso. E qual é o papel da remuneração na manutenção da cultura? Porque eu quero explorar também esse lado da tua carreira que, para quem não te conhece, é pouco conhecido. Como eu te conheço já há muitos anos, para mim, você é um especialista em remuneração. Uhum. Aonde que cultura e remuneração elas têm uma intersecção? Uhum. A remuneração é parte do que é a cultura organizacional, né? Então, assim, a remuneração ela pode ajudar a reforçar a cultura da empresa ou ela pode destruir a empresa, a forma como você define um pacote de remuneração. Você nunca pode definir um pacote de remuneração baseado somente nos dados remuneratórios do mercado. Você tem que definir a remuneração para o que cabe dentro daquela companhia também. Vamos falar que a companhia tem dinheiro, não estou nem entrando nessa questão, né? Porque aí entra questão de budget, entra tudo. Mas se eu chegar numa companhia que tem zero cultura meritocrática, por exemplo, não é parte da cultura da empresa. Se eu implementar um processo de pagamento de bônus e meritocracia este ano, a partir deste ano, vocês vão ter, em vez de ter 3 salários de bônus aqui, vocês vão ter 8 salários de bônus atrelado à meta. Isso não vai para lugar nenhum. Você vai prejudicar a empresa, as pessoas não vão saber o que fazer, provavelmente o resultado vai cair, porque você não tem essa cultura da meritocracia dentro da empresa. Então, o teu pacote de remuneração está tentando transformar algo que ele não faz parte. Quando você faz um processo de transformação cultural, você pensa de como vai ser a remuneração ao longo dos anos. Você pode falar, eu quero transformar essa companhia numa empresa meritocrática, de fato. Para isso, eu vou precisar fazer um trabalho de 3 anos, por exemplo. Vou começar esse ano com um processo de avaliação de desempenho
mais bem estruturado, mais claro, mais calibrado, onde as pessoas saibam o que elas estão fazendo, como elas estão aportando naquilo. Posso fazer um pequeno ajuste no pacote aqui esse ano já, só para a pessoa perceber que tem um incentivo a mais. No segundo ano eu vou reforçando isso. No terceiro ano, esse meu processo de avaliação de desempenho já vai estar mais bem estruturado. E aí eu já consigo colocar um pouco mais da remuneração nisso. Sair de uma empresa de 2 salários de bônus para 8 em 3 anos, difícil. Vai perder dinheiro quem faz. Mas você sair de uma empresa de 2 para chegar daqui 3 anos, uma empresa que está muito mais preparada para isso, para você medindo ali no dia a dia, você sentir como mudar isso daí, você entra. Então, assim, você não vai conseguir mudar a cultura através do pacote de remuneração, porque não é só isso. O pacote de remuneração é o final. Mas você vai usar isso daqui como um instrumento poderoso para você avaliar melhor as suas pessoas, estabelecer outros processos e com o tempo ir mudando. É engraçado você falar isso, que o pacote de remuneração ele não muda, mas tem muito líder de negócio que pensa que é justamente isso, né? Pensa que é isso. É óbvio, né, dentro de uma empresa, principalmente uma empresa mais complexa, de várias áreas, etc., você tem áreas que são tradicionalmente mais meritocráticas. Por exemplo, uma área comercial. Sim. Uma área comercial... Você não tem uma meia venda. Você não tem uma meia venda, né? Vendeu ou não? E quando você vai trazer gente no mercado, se você quer atrair profissional para o mercado, você vai ter que atrair gente com um pacote de remuneração adequado ao que o mercado está fazendo. Então, assim, uma vez mais, não é one size fits all. Você tem que ter a inteligência de estruturar esse teu pacote de remuneração para que caiba dentro de cada necessidade dentro da companhia. Você tem um processo de bônus, mas você tem que ter um processo de comissionamento numa área comercial, por exemplo, para você fazer uma remuneração diferenciada do resto da empresa para acompanhar o mercado. Ok, você vai trabalhando isso. Mas, uma vez mais, é impossível você definir um único modelo para todo mundo e achar que com isso vai fazer uma transformação cultural. Faça as duas coisas juntas. Utiliza a questão da remuneração, avaliação de desempenho, programas de RH, recrutamento, até mesmo a parte de attrition, né, de terminação de funcionários, né, demissão de funcionários. Usa tudo isso para você ajudar na tua transformação cultural. Mas não é só essas ações isoladamente que vão fazer isso. Quando você fala de ciclo de avaliação de performance, muitas empresas fazem uma vez por ano, algumas estão colocando 2 vezes por ano, até 3. Existe um ideal? Não existe um ideal. O que eu vou falar agora é polêmico. Estamos aqui para isso. Eu também não gosto do anual. Tá? Eu também não muito gosto distante, anual. né? Você É não muito acompanha distante. É muito distante e, com perdão da palavra, isso serve de muleta para muito líder que não quer fazer a gestão no dia a dia. Para mim, a avaliação de desempenho, a última etapa no final do ano, ela não pode ser a sessão de lavar roupa suja ou de feedback anual. Ela tem que ser a sessão do seguinte: olha, Edu, seguinte, aqui está a avaliação de desempenho, em cima de tudo que a gente falou, está aqui, está registrado. Tudo que a gente falou todos os meses do ano. As coisas aconteceram, vamos conversando. Né? Para mim, o mundo ideal, que isso é uma utopia, seria que todos os líderes tivessem a oportunidade, a coragem de dar esses feedbacks constantes, semanalmente, no momento que acontece alguma coisa, dá um parabéns, dá um puxão de orelha, etc. Chega no final, só registra tudo aquilo. Né? Isso é uma coisa que, infelizmente, não acontece. Então, se a gente quiser colocar isso dentro de um processo, eu acho que a empresa pode criar ações de incentivo a cada quarter, né? Então, primeiro, definiu meta, vai ter uma rotina aí no primeiro quarter. No meio do ano é importante fazer um trabalho de mid-year review, alguma coisa assim um pouco mais profunda das metas, até porque aí você já tem resultado da empresa, etc. Terceiro quarter um processinho e no quarto quarter uma finalização. Mas isso é uma forma de você fazer algo funcionar que poderia ser de uma forma um pouco mais natural, né? Para mim, a liderança podia trabalhar isso de uma forma, a cada momento está trabalhando isso. Tem muita empresa que a gente já vê no mercado, está muito em livros, etc., que globalmente estão deixando de fazer até esses processos, porque não estão vendo muita vantagem nisso. Não acho que é um processo que a gente tem que eliminar da cultura da empresa, né? Acho que principalmente essa questão do feedback, para mim é mais importante que a questão remuneratória, tá? A questão do feedback, a questão de você mapear as pessoas, saber direito o que você vai criar de ações, de treinamento, desenvolvimento, etc. Eu acho que é um processo fundamental.
mas é um processo constante, né? Para mim, assim, se eu tiver a oportunidade de dar um feedback para cada uma pessoa da minha equipe uma vez por semana, eu faço. Em linhas gerais, Eloário, o que você está vendo como tendência para recursos humanos nos próximos 2 ou 3 anos? Eu acho que aqui no Brasil, a gente está passando um desafio assim de um rearranjo, né, de mercado. Né? Pós-pandemia. Pós-pandemia ainda. Né? Isso. A gente falava no começo da pandemia, durante a pandemia, muito do novo normal. Né? A gente voltou ao velho normal. A impressão que eu tenho é isso. A gente voltou ao velho normal. Só que tem o seguinte, né? As coisas que o novo normal prometeram eram expectativas que não eram cobradas. Hoje o velho normal está fazendo as pessoas cobrarem o que elas experimentaram naquele momento, né? Então eu acho que esse rearranjo que está tendo agora na forma de trabalhar, como as pessoas estão encarando as atividades, etc. Qual o papel, não diria o papel do RH, mas como gerir as pessoas daqui para frente, eu acho que isso vai ser fundamental. Eu acho que o tema de diversidade e inclusão definitivamente tá agora na agenda de todo mundo, né? Não só executivos, mas também conselhos, etc. Acho que existem riscos aí também, porque a gente começa a ver aquelas questões de algumas empresas fazerem porque tem que fazer, não porque querem fazer. Eu acho que isso é muito perigoso, porque assim, a história mostra, quando a empresa faz uma coisa porque tem que fazer, não porque quer fazer, no momento de crise, corta. A primeira coisa que vai cortar é aquilo que teve que fazer. Né? Exato. Então, assim, acho que a empresa enxerga como custo. A empresa enxerga como custo. Nosso papel como RH, como conselheiro, como executivo, é convencer a empresa que pode ser feito, que tem que ser feito, não por uma obrigação legal apenas, e não para sair bonito num post no LinkedIn. Exato. Mas porque você está contribuindo com a sociedade de uma forma muito forte. E mais do que isso, diversidade já foi comprovado, dá dinheiro. Dá dinheiro, exatamente. Dá dinheiro. Eu acho que tem um outro tema forte, que é o tema do etarismo. Eu acho que essa nossa geração, né, que está no meio tá ali no bolo, né? A gente tá ali no bolo. A gente é aquele grupo que tá ficando velho, né? É aquele grupo que tá... Esses dias uma colega minha chegou para mim, a gente quando passa dos 40, eu falei, não. A gente quando tá chegando aos 50, é diferente. É isso. Então, assim, eu acho que isso ele vai se agravar um pouco mais nesse momento, porque essa nossa geração, essa geração hoje que está entre 40, 50, 45, 50, tem muita gente, e tem muita gente muito ativa ainda no mercado. Essa população que está aqui hoje é uma população que vai ter uma longevidade profissional muito maior que a geração anterior. E é uma geração interessante, e é um exemplo que eu sempre digo, porque aconteceu comigo. Eu entrei na faculdade usando disquete. Para você que não sabe, coloca aí no Google, disquete. Usei um negócio chamado Zip Drive, que era um disquete gordo. Usei pendrive de pilha. Tinha pendrive de pilha. Saí usando pendrive normal e nos meus últimos dias já tinha nuvem. Exato. Então a nossa geração, ela talvez seja a geração que mais se adapta a coisas novas. Era nesse ponto que eu ia chegar. Porque assim, eu acho que a diferença que essa nossa geração teve com as gerações anteriores, e obviamente não vamos generalizar, né? Porque todo mundo de alguma forma se adapta. Mas a nossa geração, essa questão da digitalização, etc., foi muito, muito, muito forte. E a gente acompanhou o período de prova no mimeógrafo. Isso. Para para um negócio teste online. Para um teste online. Né? Na minha vida regressa, antes de RH, eu fui programador. Olha. Eu fiz programação em COBOL. COBOL. Você que está na internet, procura o que é COBOL. Já pode trabalhar no banco. Sabia que banco utiliza COBOL ainda? COBOL. Quando falarem para você que COBOL é coisa de velho, saiba que o sisteminha do banco, que é todo bonitinho, por trás tem COBOL. Tem COBOL. É um dos sistemas mais seguros que tem, um dos mais complicados. Inclusive, os grandes bancos Itaú, Bradesco, Santander são as empresas que estão encabeçando programas direcionados para mais 50, principalmente programadores de COBOL, porque os programadores novos não querem programar naquilo ali. Exatamente. Então você vê o seguinte, a gente pegou isso, né? Você trabalhou com disquete, eu trabalhei com disquete. O disquetão. O disquetão. Meu não. Quando eu comecei a trabalhar com folha de pagamento. Filhote. Quando eu comecei a trabalhar com folha de pagamento, que não tinha internet, não tinha transmissão de dados. Era na pedra, né? Não, calma. Desculpa. Essa fase ainda era office boy nessa época.
o pessoal mandava o disquete com os apontamentos de folha via malote, via correios. Malote. Isso quando ele não grampeava o disquete no memorando, né? Malote e Mas, enfim, memorando. e aí você pega hoje, tem muita coisa na tecnologia que eu não conheço. Assim, eu vejo minha filha, por exemplo, às vezes fazer umas edições de vídeo que eu acho aquilo de outro mundo, né? Mas eu tento me adaptar, né? Eu tenho entrado bastante em questão de inteligência artificial também para conhecer mais, desmistificar. Você sabe que eu gosto muito de ler, Sim. então eu busco muito literatura atual de quem está estudando esse assunto, etc. E eu acho que assim, é muita gente dessa nossa geração Sim. que está fazendo isso. Porque já estava acostumado a ter isso. E as gerações anteriores, uma vez mais, não se adaptaram tão rápido, a gente teve que se adaptar, só que a gente está chegando, né? Daqui a pouco a gente vai ser uma população mais 50, daqui a pouco a gente vai ser uma população mais 60. Então, assim, eu acho que o RH tem que olhar, falando ainda no chapéu da diversidade, né? Tem que dar uma atenção muito especial para isso, porque caso contrário, daqui 5, 6 anos, o que você vai ter não é uma escassez de mão de obra, é uma escassez de conhecimento. Exato. Porque mão de obra você vai ter. Você tem 2, 3 gerações hoje trabalhando juntas no mercado de trabalho. Só que o conhecimento ainda está muito centralizado de algumas naturezas, né? Conhecimento de alguma natureza, muito centralizado nessa população. Então, acho que isso é uma coisa que precisa acompanhar muito, muito perto. Da mesma forma que cuidar da entrada de novos profissionais no mercado é outra prioridade que a gente tem que ter. Porque essa geração, a geração TikTok, está conhecendo o mundo através da tela do celular, não faz ideia o que é o mundo real. Essas pessoas pensam, né, não generalizando também, mas uma molecada aí de 10, 11, 12 anos vai pensar que a vida são pequenos vídeos de 30 segundos. Exato. A questão do imediatismo, etc. Eu não gosto da generalização que fazem, tá? O pessoal da geração tal é assim. Eu também acho que não. Eu acho que são comportamentos que estão sendo ligados a episódios esporádicos. Isso, exatamente. Então, essa questão para mim de preparar a empresa para administrar esse conhecimento dessa geração que daqui 20 anos já vai ser uma 20 anos é exagero, 10, 15 anos, vai ser uma geração já mais velha no mercado. E para essa geração que vai chegar nos próximos anos, esse vai ser, esse para mim é o desafio dentro de, falando mais até de RH mesmo, né? Como preparar as companhias para isso. E tema de ambiente, né? E o que você faria, desculpa te interromper, e em linhas gerais, que tipo de ações você faria hoje para preparar esse terreno? Eu sempre fui muito preocupado com a questão, por exemplo, do recrutamento da seleção, né? Para mim, hoje eu falo que vem do mercado hoje, nos anos anteriores, inclusive, e até para a questão de transformação cultural, o recrutamento e seleção, para mim, hoje é o subsistema mais relevante dentro do RH, porque uma vez que você recruta bem, os outros subsistemas eles vão rodar um pouco mais fácil. Então, assim, uma ação que eu acho que poderia dar um resultado um pouco mais rápido nisso é treinar muito a liderança para recrutar bem, para entender essa diferença cultural, entender que não é pecado você contratar uma pessoa de 50 anos, tão um pouco mais de 17 anos, 18 anos, desde que você saiba montar o quebra-cabeças corporativo, como que você vai juntar esses diferentes conhecimentos, essas diferentes expectativas. Para eu chegar aí, eu como RH, o que eu faço para estar preparado para isso, e isso vai ser parte do meu projeto agora para os próximos meses, é montar uma persona, né? O que é a persona que eu tenho hoje dentro da companhia e qual é a persona que eu vou precisar daqui 5 anos. Porque daqui 5 anos a gente vai dar outro salto geracional. Entendeu? Então eu tenho que montar isso para saber que tipo de perfil eu vou precisar na empresa e preparar a empresa para recrutar corretamente. Se a liderança não souber montar a equipe, se a liderança não souber para que lado a empresa vai, qual tipo de gente que eu preciso, eu não vou conseguir endereçar isso. Eu não vou conseguir. Se eu deixar a coisa como está hoje, vai contratando aí, vai contratando. Eu vou ter uma limitação. Eu acredito 100% que uma das soluções para a guerra de jovens talentos é a guerra para velhos talentos. Para mim, isso está muito claro, e eu acho que quanto mais tarde as empresas demorarem para perceber isso, mais elas vão sofrer. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que o desafio, até estava falando aqui, essa geração dos velhos talentos,
é uma geração que está muito adoecida. Até hoje você tem ouvido falar muito de burnout, etc., Sim. porque essa geração está sofrendo uma pressão muito grande, né? A gente vai ter que cuidar disso também. E a gente precisa tomar cuidado para que essa nova geração também não sofra burnout aos 20 anos de idade, porque a gente Que já tem que já bastante. tem bastante, porque o que a gente tem visto muito, a geração mais antiga, o pessoal vai passando dos 40, etc. Eu posso até falar até um pouco por mim, assim, eu passei por um período de estresse forte aí e tudo, né? E então a gente tem que cuidar muito bem disso para a gente conseguir encaixar as coisas como devem ser. Mas tem muito trabalho pela frente, assim, às vezes eu me pego pensando o que que vai ser isso daqui 20 anos, né? Quando eu comecei a minha carreira profissional, eu trabalhava numa empresa com 10.000 funcionários. A gente não tinha uma área de recursos humanos, a gente tinha uma área de administração de pessoal. Ou seja, há 30 anos atrás, você fazer uma folha de pagamento bem feita era o suficiente para as pessoas ficarem na empresa. Você tinha administração de pessoal e você tinha assistência social. Se alguém precisasse de alguma coisa, ia na assistência social. Hoje, se você tem uma área só de administração de pessoal, esquece. Mas nem uma microempresa. A microempresa hoje, ela precisa ter um cuidado de RH. Não estou falando que precisa ter um RH, precisa ter um cuidado com RH. Então, o que que vai ser daqui para frente, né? Você é uma pessoa que lê muito, talvez é uma das pessoas que eu conheço que mais lê. Acho que nos seus áureos tempos, quando você tinha uma agenda, seria até 3 livros por semana. Mais ou menos, teve ano aí que foi mais ou menos isso. Acho que na época da pandemia, então, nem se fala, né? Talvez, quais seriam os 3 livros que mais te impressionaram nos últimos, sei lá, 6, 3 meses e que você sugere para nós? É interessante, porque cada vez que a gente conversa tem uma safra É, nova de livros, ponto. né? Eu nos últimos meses, eu li um livro, eu gosto muito do Domenico Di Masi, Uhum. e aqui Falecido, né? Faleceu ano passado. ano passado, genial. Tem muita gente que critica ele, né? Ah, muito de esquerda, etc. Pô, esquece isso. Lê o que o cara tá escrevendo, porque assim, eu acho que tem muita coisa bacana. Eu acho que já comentei esse livro com você. Já comprei ele, O inclusive. Trabalho do Século XXI, Comprei. né? Muito bom. Ele conta a história do trabalho. Então, assim, para mim, como profissional de RH, é muito importante entender comportamento humano, como as coisas construíram. Eu não vou ler o manual do RH. Eu quero entender como as pessoas pensam. Então, esse livro, Trabalho, que conta a história do trabalho do século XXI, acho que o nome do livro é esse. Depois você coloca na legenda alguma coisa. É isso. Né? Eu li esse livro, gostei muito, porque ele conta absolutamente tudo. E aí, essa semana, por exemplo, estou lendo um outro livro dele, que chama Felicidade Negada, né? Que aí é um pouco mais sociológico do que de trabalho. Então, assim, eu gosto muito do Domenico Di Masi. Para recursos humanos, já falei para você desse livro algumas vezes, tem um livro chamado HR Disruptive, que é de uma autora americana chamada Lucy Adams. Não creio que exista uma publicação dessa no Brasil em português, mas assim, tudo que a gente está falando das críticas ao RH, etc., ela faz de uma forma muito bacana. Ela critica essa questão da avaliação de desempenho que a gente falou, mas ela propõe soluções. Não é só aquela coisa de, que nem eu aqui falando, não gostei, mas não tenho solução. Né? Ela coloca alternativas. Ela traz alguns temas interessantes, né? Por exemplo, a gente falou bastante de diversidade. Ela falou assim, não, a gente tem que investir em diversidade, mas não se esqueça, a diversidade no RH é ao contrário, você tem que ter mais homens no RH. Bingo! Bingo! Né? Esse é um dos temas proibidos. Então eu li esse livro recentemente. Tem um outro livro também, eu vou pegando por assuntos, né? Tem um livro que chama O Mito do Normal, que é interessante essa questão desse excesso de positividade, né, que as pessoas têm que viver. Positividade tóxica. Uma positividade tóxica. A gente já falou muito de cultura do livro Os Batizores da Disney, que eu gosto muito. Qualquer livro do Edgar Schein que fala de cultura. Faleceu também, né? Ano passado, acho. O Schein, acho que foi ano passado. Faleceu também, se não me engano. O Schein, o Barrett, que é outro também de cultura. Eu ainda gosto um pouco mais do Schein. Então, eu vou pegando um pouquinho de tudo. E aí, quando eu falo dessa questão de entender as pessoas, né? Aí eu vou entrando um pouco mais, eu leio muita filosofia, aí eu gosto de pegar uma coisa um pouco mais profunda. Eu leio muito Nietzsche, leio Schopenhauer, etc. E as pessoas vão falar assim, por isso você tá careca, perdeu os cabelos tudo por causa disso aí, mano. Foi isso. Mas é gostoso fazer pensar, porque a gente quando a gente vai determinar ações com as pessoas, a gente tem que entender os motivadores. Exato. Né?
É a mesma questão que você perguntou sobre o trabalho de cultura, né? A cultura você muda, uma pessoa você muda? Pouco provável, né? Acho que é difícil, a gente consegue mudar nem os próprios filhos, né? Mas a gente consegue mostrar outras formas de fazer, né, as coisas. Só que para você chegar aí, você tem que entender quais são os motivadores da pessoa, né? O que faz? Cada um tem uma história, né? Se você age de uma forma, é que você tem uma história, e eu também. Então, quando você pega esses grandes pensadores, né? Você pega a filosofia, a sociologia, a psicologia, esquece os manuais, né? Pega um pouco do que eles falam de pessoas, acho que te facilita ali na hora de fazer. E é por isso que cultura é tão difícil de se trabalhar bem feito, porque você tem uma série de informações que estão há centenas de milhares de anos sendo produzidas e o homem ainda não conseguiu entender. Não conseguiu, não conseguiu. Então você precisa ter esse arcabouço filosófico das outras áreas para você trazer isso para o seu dia a dia. Exatamente. Ponto. Lê um livro que eu gosto muito de cultura também, que já falou, Mentalidade de Fundador. Sim. Tem aquele outro que a gente fez o review lá dos mitos, os mitos do trabalho, não sei se são 11, Sim, 9. são 9 mitos sobre o trabalho. Muito bom, muito então, bom. Tem muita literatura bacana para ler. Acho que o importante é ler, né? O importante é ler. E também tenho lido, esse ano eu coloquei como resolução de ano novo, ler um pouco mais de coisas mais leves. Então, tenho lido alguns romances, essas coisas assim, algumas historinhas também, assim, para relaxar um pouco mais. Para dar uma suavizada. E por fim, eu sempre busco muito autores que estão falando dessa questão digital, né? Me interessa muito saber o impacto que a rede social está fazendo na cabeça das pessoas. Tem um livro, esqueci o nome dele, enfim, depois eu te passo, que é um cara que conta o que pessoas estão se suicidando, pessoas estão se automutilando por uma questão de um like, etc. Então, assim, é importante a gente, como RH e como líder, também entender isso, porque a gente vai lidar daqui para frente com uma população que está nesse mundo. Não adianta a gente aqui... Eu nunca entrei no TikTok. Eu nunca entrei. Eu já usei Instagram, adoro YouTube, né? Minha principal fonte de vídeos hoje é YouTube. Eu pouco vejo TV, por exemplo. Seria muito fácil eu criticar TikTok. Eu falei assim, puta, é horrível, não quero. O TikTok é quase como se fosse uma máquina do tempo ao contrário, porque ela gasta o seu tempo. Exatamente. É impressionante. O Instagram, de certa forma, ele está também tentando acompanhar isso, né? Mas acho que o TikTok é muito mais viral, né? Então eu poderia me colocar numa posição arrogante e falar, não vou nem dar atenção para esse negócio, porque isso daqui não me afeta. Cara, vai me afetar, porque eu vou ter que lidar com essa população. Porque o adolescente de hoje é o seu colaborador de amanhã. Então busquem entender o que é isso. Busquem entender como você vai adaptar. Você não vai conseguir convencer essa molecada que isso não é bom. Até porque nem tudo é ruim. Tem muita coisa ali que pode ajudar, mas ajude a fazer o bom uso, né? Como líder, como pai, o que for. Então, para mim, isso é um assunto que eu tenho absorvido bastante. Assim, eu gosto bastante. Muito bom, meu cara. Estamos chegando no final. Tenho 3 perguntinhas para te fazer. Perguntas direcionadas à tua carreira e à tua vida. É sempre muito fácil da gente falar sobre as coisas que deram certo. Quais foram as 3 coisas na sua carreira que eventualmente você se arrependeria? Perdão. Quais são as 3 coisas da sua carreira que você fez e se arrependeu? Eu comecei aqui falando de coisas que podem parecer clichê, e eu vou dar uma resposta que pode parecer clichê, mas quem me conhece sabe que é verdade. A gente, conforme a gente vai atingindo a maturidade, a gente vai ganhando uma dádiva muito divina que chama paciência, né? Claridade das ideias, essas coisas. Eu acho que existiram momentos da minha carreira que eu podia ter usado um pouco de mais de sangue frio, de menos ansiedade para lidar com algumas coisas. Aqui não tem uma situação específica. Acho que aconteceram algumas situações que hoje, olhando para trás, eu falo, pô, isso podia ter mudado um pedaço dessa história, né? Isso podia ter alterado o curso de uma situação. Graças a Deus não tive nenhuma situação terrível que você fala, não, puta, o cara foi mandado embora por isso. Não é nada disso. Mas existem coisas que quando você toma uma decisão de cabeça quente, uma decisão de negócio, uma decisão de troca de uma companhia, né, de um novo uma trabalho, transição. Uma transição.
se você não souber tomar isso de cabeça fria, é muito complicado. Então, acho que esse foi um primeiro ponto, assim, que hoje, no alto dos meus 47 anos, eu olho para trás e eu E falo, que ferramenta, talvez 2 ou 3 ferramentas que você entraria num Fusca, voltaria no tempo e falaria para si mesmo: "Cara, olha isso aqui". Edu, sinceramente não voltaria, Você porque deixaria acontecer. isso é o que eu sou hoje. Assim, se eu olhar a minha vida, eu estava pensando nisso esses dias, né? Porque você vê, eu de 2012, eu tô de volta para São Paulo, né? Para quem não sabe, eu sou de São Paulo, depois fui para Colômbia, depois fui para o Rio, para Campinas, e agora estou voltando para São Paulo, de Viajado, alguma forma, viajado. né? Mas se eu olhar minha vida 20 anos atrás, se eu te mostrar onde eu estava, Sim. tudo isso fez parte. Tudo isso fez parte. Então, assim, é difícil a gente olhar e falar assim, eu voltaria no tempo, porque as decisões certas que eu tomei depois das decisões erradas foram parte desse aprendizado das erradas, entendeu? Então, assim, existem coisas que eu olho para trás e falo assim, poderia ter sido diferente? Sim. Existem coisas que eu me arrependo? Talvez não, né? Isso, muita análise para chegar nessa conclusão, né? Então, assim, sinceramente, acho que não tem um ponto que eu falo assim para você, quero voltar aqui neste ponto e vou decidir diferente. Eu sei aonde eu poderia ter agido diferente. E aí, sem essa questão de qualquer decisão, de qualquer uma decisão de transição, uma decisão de fazer uma mudança, de optar por uma área B ou uma área D. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui tomar a decisão para ir para a faculdade, como eu te falei, eu vinha fazendo processamento de dados. Entrei na área de recursos humanos, fui fazer processamento de dados porque eu estava nessa questão de implementar sistema de folha, etc. Me envolvi nisso. Adorava. Mas não era muito aquilo. Eu sou muito mais ativo do que só naquilo. E eu sempre desenhei. Sempre escrevi. Então, sempre falei que eu ia ser publicitário. Sempre falei que ia ser publicitário. Até o dia que eu conversei com uma pessoa, ela me convenceu que eu não deveria ser publicitário. Eu já estava em RH, faz administração, faz isso, faz aquilo, e eu fiz. Me arrependo? Cara, eu fico pensando como seria, porque eu deixei de exercitar esse meu lado Criativo. criativo por muitos anos. Hoje eu consigo desenvolver um pouco mais através da escrita, etc. Então, talvez por isso sim. Só que saber que eu construí minha vida, não minha carreira, eu construí minha vida em recursos humanos. Saber tudo que eu fiz dentro da área, a quantidade de vidas que eu influenciei positivamente, sabe? A quantidade de pessoas que eu tive a oportunidade de ajudar nessa vida, a quantidade de gente que trabalhou comigo, que hoje está em posição no mercado super boa. Então, assim, eu não posso olhar para trás e falar, se eu tivesse sido um publicitário, eu seria um cara mais feliz, né? As coisas aconteceram da forma como elas deveriam acontecer. Algumas coisas são mais dolorosas que outras. Alguns momentos te deixam mais felizes que outros. No fim das contas, você tem que olhar pelo conjunto da obra, Pelo espectro né? total. Então, assim, acho que esse é um exemplo, né, de coisas que, se você pudesse voltar no tempo e decidir ser um publicitário novamente, você voltaria? Não. Acho que não. Acho que não. Também não. Também não. Você falou que até 20 anos da sua carreira você estava num lugar e depois disso você deu um salto. Esse salto foi ambição ou foi necessidade? Necessidade. Foi necessidade. Eu casei muito jovem. Sim. Eu casei com 20 anos, tive minha filha com 21 anos. E tava tudo bem, mas assim, mas estava pequeno. Aí eu lembro, no momento que eu com a minha ex-mulher, com a minha filha, a gente passou uma situação financeira difícil por alguns motivos, etc., né? Eu fui pedir um aumento para a empresa que eu trabalhava, que é de uma pessoa que eu gosto muito, tá? Não é uma crítica nenhuma à pessoa aqui, pelo contrário. Era uma microempresa, ele também tinha contas para pagar. Eu fui pedir um aumento. E era uma coisa assim, tipo, me dá 10, 15% de aumento, cara. Eu tô precisando disso aqui para pagar um tantinho aqui. E ele não me deu. Ele negou esse aumento. E ali foi o start? E ali eu falei, puta, Preciso ganhar dinheiro. preciso ganhar dinheiro. Mas o meu tema não era ganhar dinheiro. Eu preciso de uma carreira. Meu sonho naquele momento era ter um crachá.
Porque eu trabalhava numa microempresa. Para mim, o crachá era o simbolismo de uma empresa grande, uma empresa de sucesso. Isso foi provavelmente entre agosto e setembro de 2002, que eu tive esse estalo. Eu trabalhava numa pequena empresa, 3 funcionários, ali em Santana. Nataliba Leonel morava em Guarulhos. Ali no Jardim Iporanga, subúrbio de Guarulhos. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar. E aí eu fui e comecei, manda currículo, né? Na época não tinha LinkedIn, era Cato, era mesmo. Manager, era isso, era aquilo. E você saía, ia em agência de emprego, até que surgiu a oportunidade de eu entrar na Luiz Dreyfus Commodities, que na época chamava Coimbra, que tinha absolutamente tudo para dar errado. E aí, uma empresa que dá muita abertura, né, para você trabalhar, etc. E que a coisa começou a andar. Saí muito bem dessa outra empresa anterior. Mas se ele tivesse me dado aquele aumento de salário, aqueles 10%... Talvez você estaria ali. Eu não estaria conversando com você aqui Talvez hoje. No multiverso do Eloar você estaria, sei lá, fazendo outra coisa. Então, assim, então foi isso, né? Muito trabalho, né? E aí eu saí. É até interessante isso, né? Saí de uma vida relativamente confortável, de trabalhar numa pequena empresa, bacana, trabalhava com um cliente grande, etc., mas uma empresa pequena. Mas 8 horinhas por dia, não sei o quê. De repente, você chega numa multinacional, você tem que viajar, você vai trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, porque você é dono de um projeto. Então, a coisa foi. Saiu da zona de segurança. Saí totalmente da zona de segurança. Dentro do que eu conhecia, fui aplicar. As coisas que falaram, você sabe fazer isso? Sei. No que eu não sei, vamos descobrir. E fui descobrir. Virei um especialista em Merger and Acquisition nessa, sabe? Assim, não, vou participo e atendo isso, aquilo. Então, as coisas, elas vão acontecendo. Paga-se um preço, principalmente quando você é muito jovem, né? Paga-se um preço. Hoje, a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, minha filha recém assumiu um novo desafio profissional, né? Ela fez uma troca, ela está com 26 anos. É legal ela poder escolher como ela está escolhendo hoje. Eu não tive essa oportunidade de escolher. Só que tudo isso que eu fiz dá a possibilidade dela escolher hoje, né? Por isso que eu falo, não dá para você retroagir as coisas, né? Mas é uma jornada. E se você perguntar por que vai ser daqui 10 anos, não sei, sabe? Ninguém sabe. Eu gosto muito da vida executiva, estou muito feliz em voltar para o agro, né? Depois da saída da Dreyfus, eu passei para o serviço financeiro, tecnologia da informação, etc. Estou muito feliz em voltar para o agro, de visitar armazém, etc. Continuarei investindo na minha carreira de conselhos e assim vai. Mas daqui 10 anos a gente senta de novo para conversar aqui. Provavelmente o podcast vai ser um outro formato. Você roubou, vai ser só a nossa cabeça, assim, num corpo metálico. Só com o pulmãozinho aqui. E talvez um robôzinho um pouco mais magro, né? Um pouco mais fitness. Última pergunta, o que é recursos humanos para você? Cara, recursos humanos é equilíbrio. Em uma palavra, é equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Não dá para você ser people-oriented totalmente, não dá para você ser business-oriented totalmente. Eu acho que você encontrar esse ponto de intersecção, encontrar esse equilíbrio entre o que você pode fazer pelas pessoas e de que forma isso vai trazer resultado para o negócio é o fundamental. Talvez isso complemente aquela pergunta que você fez no começo, né? O que eu falaria para um diretor novo de RH. Acha esse equilíbrio, né? Tem dias que você vai desfavorecer um pouco um lado ou o outro, mas olha em 6 meses o conjunto das coisas se está existindo esse equilíbrio, né? Não dá para você ser assistencialista, também não dá para você ser só negócio. Às vezes você vai ser um pouco mais assistencialista, às vezes você vai ser um pouco mais negócio. Mas acho que é isso. Então acho que recursos humanos é isso, é equilíbrio, é você olhar para trás do teu legado, você olhar assim o teu histórico profissional, você olhar a empresa e você ver assim, pô, essa empresa está crescendo neste pedaço aqui. Eu sei que eu ajudei nisso. E você olhar para pessoas, e o LinkedIn te facilita muito isso. Sim. Você falar assim, pô, essa pessoa aqui passou pela minha vida e eu acho que de alguma forma eu contribuí. Tem muitas vezes que você acha e tem muitas vezes que as pessoas manifestam isso, né? Isso é bem legal. Então, acho que RH é isso, é encontrar esse equilíbrio entre essas coisas.
Para quem quer falar contigo diretamente, redes sociais, site, alguma coisa assim? Não, é o LinkedIn, basicamente. Eloar Moraes, garanto que só vai ter ele no mundo. Só vai ter um. O OnlyFans não pode Ainda não. divulgar aqui. Ainda não. Não, é Eloar Moraes e sejam bem-vindos aí, manda mensagem, vou ficar feliz de conversar. Muito obrigado, meu caro. Obrigado a você. Precisava ser você. Parabéns uma vez mais, aí desejo sucesso nessa iniciativa nova. Começando com você, meu querido, é sucesso garantido. Legal. Obrigado. Para você que está me vendo, está me escutando, estaremos nas principais redes sociais, principais tocadores de podcasts. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.